Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de conversar com ela, que é advogada familiarista há quase 10 anos e que me dá a honra de ter a sua presença aqui no Resenha Cast. Falo dela, advogada familiarista, doutora Letícia Matos. Doutora Letícia Matos, primeiramente, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui e as portas estão mais do que abertas para você poder resenhar comigo. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, Luiz. É um prazer estar aqui, né? Podemos trocar experiências, é sempre muito importante e válido, né? Com certeza. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade e bora conversar, né? Tamo junto, doutora. E para começar o nosso bate-papo, doutora, quando eu converso com qualquer advogado em relação, quando eu falo qualquer, né, no sentido pejorativo, mas em relação à questão de qualquer área que ele permeia, me vem sempre uma palavra na mente, que é responsabilidade. Que isso está inserido nas diversas áreas, nos diversos subgêneros do direito. E eu queria saber de você, antes da gente poder entrar um pouco mais na sua atuação como advogado familiarista, como é isso para você? Porque ali você está auxiliando uma pessoa que está depositando toda a confiança, todas as suas fichas no jargão popular, né, como as pessoas costumam dizer, no seu trabalho para conseguir angariar algum direito ou até mesmo para poder se resguardar em relação a alguma ação. Como é isso para você e se de fato essa palavra responsabilidade é algo que bate todos os dias na cabeça de vocês, advogados? Sim, com certeza, né? É algo muito, vamos dizer assim, chega até a ser pesado, né? Porque você carrega nos ombros ali a responsabilidade, de fato, de levar uma qualidade de vida através do direito, né? Da expectativa que a pessoa tem ali. E trazendo para o direito de família é ainda maior, porque a gente lida com as emoções da pessoa, né? A expectativa não só do direito dela, e sim da expectativa emocional de ter aquela situação resolvida, né? Então, de fato, o que permeia, né, a advocacia é a responsabilidade de entrega para a pessoa, né, que nos contrata. Isso, né? Ela ter esse problema dela resolvido, solucionado e tirar aquele peso dela, né, de forma judicial. Sim. Então, de fato, a palavra que nos define é isso. Responsabilidade, respeito, né, para com o que é nos confiado, né? Que é algo tão importante e que tira a paz da pessoa. Né? Ela procura um profissional do direito para, de fato, abraçar a causa dela e lutar, né, como se fosse própria e ter aquela situação resolvida. Então, não tem outra palavra a não ser essa, responsabilidade, né? Sobre a função de uma advogada familiarista e pelo pouco que eu entendo, né, tendo contato com advogados das mais diversas áreas, vendo casos na televisão, na internet, eu percebo, e aí é como leigo, tá? Eu percebo que o advogado familiarista, em relação ao vínculo que ele acaba tendo com o seu cliente, é um vínculo diferente, por exemplo, de um advogado. O previdenciarista até que está um pouco inserido nessa questão de ser um vínculo diferente, porque nós sabemos, né, o quão importantes são os direitos previdenciários. Mas sobre a função do advogado familiarista, a relação com o cliente ela é um pouco mais diferente, até por se tratar normalmente, obviamente, por questões familiares? Sim, com certeza. O cliente de família, por muitas vezes, né, ele chega até o escritório ali no atendimento e por si só ele já começa a chorar, né? Começa ali se abrir de uma forma como se ele tivesse, às vezes, até um psicólogo, né? A gente tem um pouco disso, né? Dessa psicologia até jurídica, né? Para acolher aquele cliente numa escuta ativa, né? Em algo que você, de fato, se solidariza, né, com aquela situação, com aquela dor da pessoa. Sim. No meu escritório mesmo, eu não, vamos dizer assim, eu não tenho uma mesa de reunião, não. Eu tenho uma mesinha redonda, onde a gente fica mais junto ali, um lenço até para a pessoa não se sentir envergonhada de chorar, porque ela está ali expondo situações, né, se abrindo, que às vezes ela não tem coragem de falar com ninguém, mas com o advogado ela fala, porque ela sabe que ela precisa expor toda a situação para de fato ter a situação dela resolvida, né?
Então, realmente, é uma escuta ativa, é um acolhimento, né? Diferente, às vezes, de demais áreas, né? Por exemplo, um advogado tributarista, um advogado, né? Cível, do consumidor. Às vezes é algo mais prático ali. E o direito de família, não. Ele exige da gente esse acolhimento, né? Para a pessoa se sentir, de fato, atendida, né? Então, realmente é uma situação complicada. Por vezes, eu costumo até falar assim, gente, mais um pouquinho eu ia chorar junto com o meu cliente. Porque tem disso, né? Tem situações que mexem com o emocional da gente, mexe com, né? Então, assim, por vezes mesmo a gente tem que segurar. Sabe aquela situação, até na família da gente, que a gente tem que ser aquele arrimo forte? Sim. É a mesma situação, a mesma coisa, né? A gente tem que se manter forte, sóbrio, para acolher de fato a pessoa. Mas às vezes quando aquela pessoa sai, a gente até desaba também. Porque são situações de diversas formas que a gente nem imagina. Fala assim, poxa, aquele ser humano ali não é capaz de fazer aquilo com aquela pessoa. De tão, né, às vezes tão enfim, é algo que mexe de fato, né? Então, é um cliente que vem carregado. E muitas vezes a pessoa chega no escritório, assim, desistida, chorosa, e sai de lá com outro aspecto. Porque, de fato, entende que aquilo ali, às vezes, não é só ela que está passando, né? Às vezes é uma situação mais fácil de resolver do que ela está imaginando, né? Então, assim, de fato, sai dali aliviada. Então, isso acaba que é vamos dizer, eu costumo falar assim, meu projeto de vida, porque é uma forma de ajudar o outro de forma surreal. Sim. Entende? Então, de fato, eu me encontro no direito de família. Né? E sobre isso, qual foi o caso que mais te chamou a atenção, ou talvez o caso que você mais se sentiu mergulhada na situação da sua cliente ou do seu cliente? E que para sempre você vai lembrar. Eu, na verdade, não sei, às vezes a gente, por ser mulher, a gente já tem aquele pré-julgamento, né? Que às vezes toda mulher, ela é certa, ela cuida do filho, ela dá assistência, só que não é bem assim, né? E uma vez chegou um homem no meu escritório, um pai, e ele me contou uma história que eu falei assim, gente, esse cara tá mentindo pra mim, não é possível que essa mãe faz isso com essa criança. Só, gente, que ele trouxe documentos, prints, fotos, tudo assim, sabe? Que não tinha como contestar. E aí, a partir daquele dia, eu falei, nunca mais eu vou julgar, né? Pré-julgar um cliente por ser homem ou por ser mulher. Eu quero ouvir, né? Quero acreditar no meu cliente e quero buscar junto com ele as provas, tá? Jamais eu quero julgar. Por quê? Nesse caso em específico mesmo, a mãe, ela deixava a criança sem comer. Ela saía e deixava a criança de 7 anos sem alimentação. O próprio vizinho falou, né? Fez questão de tirar foto quando ela estava saindo, quando ela estava voltando. Ela ficou por 14 horas fora de casa. E aquela criança ali sem nada para comer. A casa numa situação assim... Uma coisa é você ir numa casa, ela é humilde, né? Não tem problema nenhum isso. Agora, outra coisa é você ir numa casa que ela não tem condições básicas de sobrevivência ali, de higiene, tá? Então, essa criança estava inserida nisso, né? Ela levava homens para dentro de casa e aquela criança presenciava, né? Ouvia. Então, assim, eram situações que você fala assim, nossa, uma mãe não expõe o filho dessa forma. Então, assim, foi uma situação que, pra mim, pro meu pré-julgamento, né? Às vezes até como mulher, né, que eu sou mãe, eu tenho 2 filhos. Então, esse pré-julgamento que eu tinha com esse caso, ele foi, assim, desmoronado. Sim. Hoje, a pessoa chega pra mim, eu quero ouvir, eu quero ver, eu quero entender, entendeu? Independente se é homem ou se é mulher. Às vezes tem gente que fala assim, às vezes a gente vê muito nas redes sociais, né? Aqueles advogados que partem, assim, pra mulher e né? Aquela militância, assim, né? A ferro e fogo pra mulher. Eu aprendi com esse caso que não é bem assim, né? Tem muitas situações que a mulher é a vilã, né? Então, assim, trazer essa experiência, esse caso serviu pra mim como experiência que, infelizmente, bom seria, né? Se toda mulher tivesse certo e se todo homem tivesse errado. Seria tão mais fácil, né? Só que não é bem assim. Então, esse caso
veio para tirar isso até da minha mente mesmo, né? E foi muito bom. Isso que, né, eu tiro de experiência mesmo. E em relação à questão dos casos mais recorrentes dentro do direito de família e que você, obviamente, tem acesso, ou até mesmo você que deve ter muitos colegas que também atuam nesse subgênero do direito, hoje em dia, não vou falar a nível Brasil, mas a nível Valadares mesmo, qual é o maior caso em relação à questão de incidência, de recorrência aqui em Governador Valadares ligado ao direito de família? O carro-chefe é o divórcio, né? Muitas pessoas procuram para resolver sua situação. Muitos, os meus clientes, a maioria, são pessoas que já estão num outro relacionamento, né? E querem regularizar o anterior para poder formalizar o normal, o recente, né? Então, acaba sendo o divórcio, a dissolução de união estável, né? Que também está ali no mesmo sentido. E, por consequência, acaba sendo a conversão de união estável em casamento, né? Porque, por exemplo, um cliente que vem, ele tinha uma situação, né, um relacionamento antigo, e aí ele vai fazer o divórcio dele ou a dissolução de união estável dele para poder regularizar o seguinte. Então, a gente já oferece para o cliente a conversão de união estável em casamento. Por quê? A data ela é retroativa à união de fato, né? Então, vamos dizer assim, a pessoa está casada aqui, e aí ela separou de fato. A separação de fato, gente, por exemplo, a pessoa saiu de casa, não tá mais coabitando, não tem relacionamento mais. Então, ela não regularizou o divórcio dela, mas ela já tem a separação de fato, ou seja, ela já não está mais com aquela pessoa, né? Comprovando essa separação de fato, e a pessoa já está em um novo relacionamento, mesmo ela não ter formalizado o divórcio, ela consegue retroagir a data do atual, né, do atual relacionamento para a data anterior, até mesmo ao divórcio, a data do divórcio. Então, acaba que a gente faz muito isso, né? Regulariza a situação anterior e já regulariza a atual. Então, é o carro-chefe, né? E seguido de pensão alimentícia, guarda e dissolução, né? Que eu já falei. Sobre a questão do direito em si, e hoje em dia, né, eu comparo muito, analisando, observando até mesmo alguns dados, que se existem muitas faculdades de medicina espalhadas pelo Brasil, hoje em dia, aqui em Valadares, por exemplo, nós sabemos que a área do direito é uma área que possui centenas de milhares de profissionais que estão fazendo parte da advocacia aqui da nossa cidade. E quando existe um movimento de expansão, e Valadares é uma cidade agraciada porque existe uma faculdade própria para o direito, podemos dizer assim, e outras faculdades que possuem dentro delas também o curso de direito. Quando existe um movimento muito amplo de expansão de algum segmento, de algum tipo de mercado, é claro que isso é benéfico, mas ao mesmo tempo, como tudo na vida, tem um ponto positivo, ou os pontos positivos e os pontos negativos. Você que já está há quase 10 anos trabalhando como advogada, o que você vê de bom e ruim nesse movimento de expansão da advocacia na nossa cidade? Olha, eu vejo como um ponto ótimo, né? Tem muitos profissionais. Isso traz mais acessibilidade para o cliente, né? Porque às vezes ele tem ali já um amigo, né, que está trabalhando na área. Então, isso é muito bom, muito benéfico, né? Eu vejo como um ponto super positivo, tá? O ponto negativo que eu vejo, que principalmente as pessoas que já estão há mais tempo no mercado, é de, às vezes, julgar, né, quem está começando. Principalmente quem aí hoje se aventura no digital, né? Sim. Então, assim, eu vejo um ponto negativo, às vezes, nem é de quem está chegando, e sim de quem já está, né? De não acolher esse novo profissional, tá? Eu falo por mim, por quê? Eu sou a primeira formada em direito da minha família, né? Eu não tinha, assim, familiares, amigos próximos, né? Os amigos que eu tenho hoje no direito são pessoas que, às vezes, se formaram comigo e estavam começando a caminhada junto, né? Então, assim, eu comecei a advogar, vamos dizer assim, sozinha, né? Quebrando a cara, indo lá no gabinete do juiz, né? Conversar, perguntar sem vergonha nenhuma como é que fazia aquele procedimento. Sim. Teve um dia que eu levei, meu primeiro cliente, eu lembro até hoje, foi um alvará judicial. Cheguei lá no gabinete do assessor do juiz, o assessor do juiz era meu professor na faculdade. Sim. Cheguei lá e falei assim, professor,
Seguinte, tô com a situação aqui, meu primeiro cliente. Não sei nem quanto que eu cobro dele. É desse jeito que a gente começa, né? Sim. Não sei nem quanto que eu cobro dele, o que eu faço, quais documentos precisa. Me ajuda aqui. Sem vergonha nenhuma, né? E às vezes, hoje, até com o digital, a gente vê muitas pessoas, muitos advogados ensinando, dando dicas. Só que quando eu comecei há 10 anos atrás, não era assim, né? A gente tinha que ir, quebrar a cara. Então, hoje, o ponto negativo seria esse, de acolhimento, né? Mas aí a gente vê que em Valadares o movimento da Jovem Advocacia, Sim. né? Então, assim, tem muitas situações. Acaba que com o digital, os pontos negativos acabam sendo minimizados, porque a pessoa tem muito mais acesso à informação. Ao mesmo jeito que o cliente hoje chega pra gente e fala assim, olha, você trabalha nessa área, você é especialista nessa área. Sim. Por quê? Porque ele vê disseminando tanta informação na internet que ele sabe que é importante ele estar como um advogado que milita naquela área, né? Então, a mesma coisa é para o advogado. Hoje a gente tem muito mais acesso a pessoas que já estão há mais tempo no mercado. Sim. O que a gente pode buscar? O que é melhor fazer? É melhor fazer uma pós-graduação assim que você termina? Ou é melhor um curso prático para você ver que realmente aquela área é a que você quer trabalhar e aí você investir numa pós-graduação, né? Eu mesmo falo por mim. Quando eu terminei a faculdade, em dezembro, em fevereiro eu já estava iniciando uma pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal. Sim. Acaba que para mim ficou, vamos dizer assim, conhecimento nunca é perdido, mas é algo que eu não uso hoje, né? Não tem nenhum cliente criminal. Mas serviu de conhecimento. Mas serviu de conhecimento. Mas, vamos dizer assim, se eu tivesse ingressado num curso prático e visse que eu queria realmente o direito de família, eu poderia ter feito pós-direito de família, né? Então, acaba que é uma economia, exatamente, né? Então, assim, hoje a gente tem muito mais acesso à informação. Então, acaba que a parte, vamos dizer, negativa é minimizada, né? E tudo tem a ver com a percepção da pessoa, né? Do advogado. Você vai ver muita gente falando mal né? Que não traz muito retorno financeiro, que é desgastante, que é isso, que é aquilo. Mas às vezes são pessoas que não tratam a advocacia, como dizer assim, como algo, vamos dizer assim, empresarial, né? De empreender na advocacia. Sim. Porque tudo que você empreende, independente do ramo, você pode ser diarista e empreender, né? E ter muito retorno financeiro. Você pode vender algo simples, sei lá, um chuque, né? E empreender, tratar aquilo como um empreendimento e você ter muito retorno financeiro. Então não tem a ver com a prática profissional. E sim tem a ver como a prática profissional que eu falo assim, não tem a ver com o que você está vendendo, né? Com o produto. Porque acaba que a gente vende conhecimento, né? A gente vende acesso ao direito, né? Né? As leis, enfim. Então, muitas vezes a pessoa não vê dessa forma. E tudo que a gente empreende cresce, independente do que for, né? Então, eu vejo dessa forma. Então, quem vê de outra forma, né, a advocacia, vamos dizer assim, tradicional, realmente, às vezes, pode incorrer nisso, né? Que não tem muito retorno, tá desgastado, né? Que é um profissional ali que fica imerso, vamos dizer assim, nas burocracias. Porque, de fato, gente, é chato. Sim. Vamos falar a verdade, é chato. É chato. Então, assim, se você não buscar se inovar, se enquadrar, buscar por saúde emocional, você, de fato, vai ficar um profissional, né, desistido. Sim. Então, isso é para qualquer profissão. E com o direito não é diferente, né? Infelizmente. Quem é Letícia Matos? Bom, eu sou uma pessoa que me descobri, né, no direito de família. Quando eu estudava, né, quando a gente entra no primeiro período, a gente quer ser logo juiz, né? Sim. Sonha com a questão de ser todo juiz. mundo já chega lá no primeiro período, a maioria, né? Sim. É raro você entrar numa turma de primeiro e segundo período e perguntar quem quer ser advogado, alguém levantar a mão. É 1 ou 2 numa turma de 50. Né? Na minha turma era assim. Então, todo mundo quer a magistratura, quer fazer um concurso para MP. Eu mesmo, tipo assim, até o 4º período era magistratura, né? Juiz, querido, desembargadora, né? Ministra do STF, é isso aí. Aí, depois, a gente vai entendendo que não é bem assim, tudo. Eu sei que eu cheguei no 8º, no 9º período, queria ser delegada. Sim. Né? Eu coloquei na minha cabeça, queria ser delegada e tal. Acabando que eu me casei, né? Foi muito bom.
casei, e aí meu marido é estabelecido aqui em Valadares, não tinha como, assim, mudar, né? Enfim, tinha que fazer um concurso que me adequasse, né, aqui em Valadares, Claro. né? Tinha que ser algo próximo. E às vezes eu falo até isso e já levanta a bandeirinha, né? Largou um sonho por causa de marido, por causa de casamento. Não Sempre tem isso, né? Mas eu acho que são escolhas, né? Claro. Se a gente escolhe ter uma família, se a gente escolhe, né, firmar nisso, a gente tem que, sim, abrir mão de certas coisas. Mas, enfim, foi uma feliz decisão, né? E aí eu comecei a advogar, né? Porque no 8º período eu já fiz a prova da primeira fase. Por causa daquele, né, o grupo de colegas ali, todo mundo tava fazendo. Eu falei, não vou ficar de fora, né? Claro. Fiz. Por coincidência, né? Passei na primeira fase. Aí eu falei, poxa, passei na primeira fase, onde muita gente é reprovado. Vou estudar para a segunda. Fiz um cursinho preparatório de 30 dias, né? Que antecede ali a prova. Passei, fiz em penal. Acho que foi a única peça de penal que eu fiz na minha vida. Foi a prova da OAB. Fiz penal. Passei. Na época foi uma queixa-crime. Mamão, né? Quem estuda pra OAB sabe, gente. Queixa-crime. Mamãozinho. E aí passei. E aí eu falei, poxa, até sair um concurso de delegado pro estado de Minas Gerais, sim, eu vou começar a advogar, né? Às vezes é um colega que fala, você formou, você trabalha em que área? Aí eu falei, eu tô pegando o que aparecer, né? Porque quem se forma, a verdade é essa, né? Vai pegando o que aparece, gente. E aí sempre surgia demandas familiaristas. Era pensão alimentícia, era um divórcio, era uma guarda. Aí depois, assim, subindo de nível, né? Apareceu um inventário. Sim. Aí a gente pega um inventário, a bola já vai lá em cima, né? Advogado de sucessões agora, é outro nível. Sim. Aí já vai, né, estudando. Então, chegou um ponto, eu falei assim, não, gente, eu vou advogar. Por quê? Me dá possibilidade de fazer meu horário, né? De trabalhar de forma mais leve, não preciso cumprir horário, posso escalonar meu ganho, né? Não tem algo assim fixo. Não tem algo fixo, é um ponto negativo, né? Mas também é um ponto negativo. Tem ponto negativo, mas tem um ponto positivo. Sim, também. Da liberdade. Né? Da liberdade. Então, né, fui. Aí depois eu fui ter filho, né? Eu parei, assim, praticamente 2 anos que eu tive 2016 e 2017. Teve dois filhos seguidos, né? Diferença de 1 ano. Então, assim, acaba que deu aquela esfriada e pandemia, tava ali recuperando. Então acabou que 2019 eu voltei com tudo na advocacia. E aí, como essas experiências que a gente vai tendo, né, anterior ali, eu vi que eu precisava de ter uma área fixa, de falar pro meu cliente, não, eu levanto uma bandeira dessa área. Eu sou advogado especialista dessa área, né? E aí, como eu costumo dizer, né? A bio do Instagram aceita qualquer coisa, né? A gente pode colocar lá que a gente é especialista, que a gente é isso, aquilo. Só que o que não é verdade não prevalece, né? Exatamente. Então, se o cliente vem lá pela sua bio, você fala, sou especialista nisso e nisso, e ele te contrata e ele vê que não é bem assim, não vai ter uma indicação de outro amigo, enfim. Então, eu busquei, né, me aprimorar de fato nisso. Aí eu fui fazer uma pós-graduação em concorrência, né, em concordância. Comprei um curso prático, sim, né, que é muito importante. Uma coisa é você estudar a prática, outra coisa é você estudar uma pós-graduação, mestrado. São estudos direcionados diferentes. Sim. Né? Então, de fato, eu fui buscar isso. Então, hoje, eu posso falar, não, eu sou especialista na área do direito de família e tenho experiência e tenho, vamos dizer assim, né, graduação para isso. Sim. Então, é isso. Então, hoje, eu, de fato, advogo com direito de família. E como o direito de família, a gente, né, já até comentou aqui, ele envolve as emoções. Então, com o cliente certeza já toma você assim, você é minha advogada. Eu até costumo falar no meu Instagram, né, a sua advogada. Porque muitas pessoas vinham até mim e falavam assim, não, você é minha advogada. Eu não quero outro, eu quero que você resolve. Mas por exemplo, uma demanda de previdenciário. Eu não me aventuro a pegar. Então, eu já venho e falo assim, olha,
eu sou sua advogada, mas vai vir um profissional aqui que vai trabalhar junto com a gente, porque ele é especialista na área, ele vai resguardar todos os seus direitos, algo que poderia passar né, assim, despercebido por mim, por ele não vai passar, porque ele é especialista na área. E a pessoa entende muito bem, e isso é muito aceito pelo cliente, porque ele vai falar assim, nossa, eu tenho 2 advogados, né? Isso é importante. Então, acaba que hoje eu trabalho dessa forma. Então, o cliente vem até mim, mesmo se não for a minha área, eu vou chamar um colega para junto a gente atender aquela pessoa. Mas hoje eu já me aventuro nisso, né? Já nem uma aventura mais, né? Já é algo consolidado, né? E eu nem penso em concurso mais, gente. Já foi esse tipo já de foi. pensamento. É isso aí, é advogada mesmo. Hoje levanta a bandeirinha de advogada. Letícia, se tem um profissional que durante todo o processo para poder se tornar um profissional do direito ou advogado e que sabe exatamente o poder e como os livros que vocês, estudantes de direito, leem e sabem exatamente que existem livros com páginas positivas, com páginas negativas, contando histórias bonitas, histórias não tão bonitas assim. E é assim a nossa vida, né? Todo dia é uma página da nossa vida, é uma página do nosso livro, da nossa história. Feito esse pequeno enunciado, qual foi o momento mais difícil que a Letícia Matos passou e o que você fez para poder passar por cima dessa adversidade? Olha, eu tenho um cliente fixo e aí tem algumas demandas que, por exemplo, não tem como, vamos dizer assim, me esquivar, né? E aí, quando eu fui decidi, né, ter filho, eu sabia que eu ia ter uma certa dificuldade, porque eu tenho ovários policísticos, né? Então, eu sabia que quando eu fosse querer engravidar, eu ia precisar de fazer um tratamento e tal, enfim. Né? Teve toda essa situação quando eu decidi engravidar. E aí, esse cliente em específico, ele pediu para mim atender uma pessoa, e aí eu precisei ir lá, né? E fui na delegacia atender. Cheguei lá, era uma moça que tinha feito um aborto. Então, e tipo assim, teve o fetozinho, ficou preso no vaso. Sabe, assim, uma situação que eu saí de lá, assim, destruída. Sim. Porque eu falei assim, nossa, gente, eu não quero julgar, de forma nenhuma. Eu, né, fiz um julgamento da pessoa enquanto, né, é minha cliente, de forma nenhuma. Mas a gente é ser humano, né? Então, acaba que eu presenciei aquela situação e já logo me lembrei, né, da situação. Porque quando a gente tem um problema, vamos dizer assim, eu costumo pensar o seguinte, gente, parece que Deus atrai para perto da gente pessoas que têm problemas semelhantes aos nossos. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas eu já percebi. Por exemplo, eu trabalhava mesmo com a moça lá na Câmara, que eu trabalho lá no período da tarde, e aí ela tinha feito já inseminação artificial por 2 vezes. É o procedimento, assim, mais tecnológico, avançado, que a medicina oferece para quem não pode ter filho, né? Que é a fertilização in vitro. Então, ela já tinha feito por 2 vezes e dado errado. Sim. Então, assim, além do investimento ali, que ela tinha gastado mais de 60 mil reais para fazer, vem o desgaste emocional, né? Porque, tipo assim, poxa, eu já fiz o que é mais avançado na tecnologia e não deu certo. E aí, essa menina, ela me chamou, falou assim, Letícia, você também quer engravidar? E vamos no médico comigo? Fui no Dr. Lindolfo. Aí ela falou comigo assim, nem sei se eu posso falar o nome, né? Foi meu médico também. Médico da minha mãe. Aí eu falei assim, olha, fui no Dr. Lindolfo com ela. Aí ela falou assim, Letícia, ele vai me atender primeiro e depois ele vai te atender. Aí ele foi atender pra ela, ele virou de cara pra ela e falou assim, olha, eu não tenho tratamento pra você. Você já fez o que é mais avançado, você já fez, né? A gente vai tratar aqui o seu problema, que ela tinha, acho que, endometriose também. Ó, nós vamos tratar a endometriose aqui, mas eu não estou te prometendo nada, porque você não pode engravidar, né? Aí ela já ficou lá embaixo. Eu falei, mas eu segurei na mão dela e falei assim, ó, me espera a minha vez. Aí ele falou comigo assim, eu expliquei pra ele, falei assim, olha, quando eu tinha 16 anos, eu tive uma crise, cheguei no hospital, já tive um pré-julgamento do médico, né? Ele falou assim, olha, uma menina, 16 anos, chega no hospital, sangrando, feito louca. Ele falou o quê? Aborto. Sim. Eu falei, não, doutor, eu não tem nem possibilidade, não tem namorado. Enfim, não tem nem possibilidade de ser um aborto. Sim. Aí ele falou, não, então... Aí o médico, tipo assim...
Acho que ele não acreditou muito, não, né? É. Aí ele falou assim, não, então vamos fazer um exame aqui. Aí eu fui fazer uma rádio, não sei lá o nome, ultrassom. Fiz ultrassom. Aí ele falou assim, não, você vai ficar aqui internada porque você tá tendo uma crise. A gente vai entrar com a medicação, se não resolver vai ser até cirúrgico. Graças a Deus resolveu, eu não precisei de intervenção cirúrgica. Mas aí eu já sabia, né? Ele já até passou o tratamento pra mim. Aí eu fiz tratamento anticoncepcional há muito tempo. Porque pra controlar, né? Sim. O sangramento e tal. Então eu já casei sabendo que quando eu precisasse, eu iria fazer o tratamento. E aí essa amiga minha, aí ela saiu de lá e falou assim comigo, Letícia, esse médico falou comigo que eu precisava. Só, eu não posso buscar ajuda médica. Eu tenho que buscar a ajuda de Deus. É Ele que vai me entregar. Aí eu falei assim, poxa, realmente. E fora, Luiz, que interessante, tem várias coisas que vêm desmistificar muita coisa na minha mente, né? Sou evangélica. Sim. E aí tem gente, às vezes a gente pensa assim, não, Deus faz só um milagre ali para quem se converte, para quem aceita Jesus. É claro que, né, uma coisa é a salvação, eu acredito nisso. Sim. Outra coisa é o milagre, né? O milagre, gente, é simplesmente você acreditar que Deus pode fazer. E isso não tem nada a ver com religião, Sim. né? Isso deve desmitificar isso na minha mente também. E aconteceu que eu engravidei, e aí deu um mês depois essa menina estava grávida. De forma natural. E aí vem essa cliente, né? Ali, sendo saudável, podendo gerar, né? E escolhe abortar. Sabe? Assim, então isso mexeu comigo. Eu não falo aqui por julgamento com quem, né, aborta. Porque eu acho que, assim, é tudo... É uma montanha-russa de emoções, né? Eu falo que todo mundo pode cometer qualquer crime. Qualquer crime, gente. A gente não sabe qual é a nossa reação diante das nossas emoções, né? Seja através de um divórcio, né? Muita gente julga, né? Uma mulher que decide ali abrir mão da família. Eu mesma atendo pessoas, até do núcleo ali, família, da igreja, que decidem pelo divórcio, né? Uma vez eu cheguei para um pastor e falei assim, olha, se a pessoa vir até mim e falar o que ela está vivendo, determinadas situações, eu vou orientar ela a divorciar. Sim. É uma responsabilidade muito grande a gente falar para a pessoa que ela tem que continuar ferro e fogo numa relação. A gente não sabe de onde vem uma agressão física que pode chegar à morte. Sim. Então, é uma responsabilidade muito grande da gente assumir uma bandeira e falava assim, não, você tem que continuar nessa relação. Você tem que fazer o que tiver de fazer e não abrir mão. Não é bem assim, né? E também com aborto da mesma forma, né? A gente não sabe o que a pessoa está vivendo e que, por impulso, ela toma um remédio ali para tirar aquele bebê, né? Então, tem algo, vamos dizer assim, maior do que o direito, que é as emoções que precisam ser tratadas, né? Até no nível psiquiátrico, né? Pra pessoa ali, às vezes tem gente que tira a própria vida, gente, né? E não vai fazer um aborto, não vai cometer um homicídio, não vai... Enfim, né? Mas tem situações que, pelas nossas vivências, mexe muito com a gente. Sim. Então, às vezes, a gente que é muito... que eu não me adequo, né? Às vezes, o direito criminal é justamente por isso, né? Como é que você vai defender uma pessoa a ferro e fogo, sendo que, às vezes, você não consegue, né? Porque tem uma entrega. Claro. Né? A pessoa chega pra mim e fala assim, ó, Letícia, o homem tá fazendo isso e isso comigo. Gente, parece que é comigo. Acho que é pior do que fosse comigo, né? Esses dias eu até postei e falei assim, gente, em 9 anos vai ser a minha primeira audiência em causa própria. Né? Às vezes é pior do que for com a gente, né? Que com a gente, com o advogado, a gente lida tanto com isso que a gente fala assim, não vão resolver? Vão, né? Não vão judicializar, não? Sim. E às vezes com o cliente, não. A gente fala assim, não, vão entrar com essa ação sim, vão fazer isso sim, né? A gente levanta mesmo, né? Como, mais do que se fosse com a gente. E com o direito criminal, eu acho que eu não seria assim, né? Acho que teria esse pré-julgamento muito forte, né? E o advogado criminal, não. Ele luta pela liberdade, ele luta por excessos, né? Independente se a pessoa fez ou se não fez, isso é outra história. Com certeza. Né? E aí, eu acho que eu não teria muito isso, né? Então, essa cliente, eu me senti assim. Fui, ela foi solta até na... Foi.
Assim, enfim. Mas, assim, foi uma situação que me deixou muito... Eu levei pra minha terapia. Sim. Né? E marcou. Isso, né? Me marcou. Então, enfim, né? São situações que mexem com a gente e essa foi que mexeu muito comigo. Letícia, defina essa conversa em uma palavra. Sensacional. Olha. Sensacional. A gente vem gravar, a gente fica com medo. Oh, meu Deus. Gente, esse cara vai me perguntar coisa que eu não sei. Pronto. Tem isso, gente. Dá um branco, não vou lembrar de nada. Sim. Né? Mas não, foi muito leve, muito válido, tá? Muito obrigada Tamo junto. pelo prazer de estar aqui. Pretendo voltar. Com tá? certeza, as portas estão mais do Direito que de família escancaradas. é extenso, Tanta coisa, né? É extenso. Então é isso. Muito obrigada mesmo. E obrigada por vocês aí. E é isso. Tamo junto, doutora Letícia. Eu que agradeço pela presença. Eu agradeço por ter participado do Resenha Cast. É sempre uma honra receber profissionais do direito, né? Porque o direito eu coloco ali medicina e o advogado como as duas principais profissões no mundo. E obrigado mais uma vez, sucesso. E as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. O Super Em Notícias e o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.